Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador. Nunca soube tão a férias. Já é possível pôr um nome estrangeiro em Portugal. Antigamente era obrigatório até adaptá-los à grafia portuguesa, não era? À grafia portuguesa. Cara, não podia se chamar Michael, a um filho, tinha que ser Miguel. Miguel, exatamente. Pronto. Agora já é possível, desde que os pais, não é, desde que a família Provem. tenha contacto com essa língua. Ok. Ok? Portanto, é preciso... Com o incremento da migração que houve cá, exatamente. tiveram que abrir um bocadinho essas... Agora, pronto, no caso de Michael é óbvio, não é, para Sim. nós, mas no caso de outras línguas que não conhecemos bem, essa avaliação também é feita junto das autoridades do país para verificar, lá está, se o nome de facto existe ou se é inventado. O nosso nome acompanha-nos do princípio ao fim da vida. E como depressa percebemos, tanto pode despertar sorrisos como causar indiferença ou até mesmo tornar-se um fardo para o resto dos nossos dias. Fruto ao gosto dos critérios de pais, avós ou padrinhos, a palavra que nos calha como elemento central da nossa identidade é provavelmente uma das primeiras lições que aprendemos sobre sorte e azar. Apaixonada pelas histórias não oficiais de lugares, edifícios e pessoas, a jornalista Vanessa Fidalgo regressa com a sua última obra, o grande livro dos nomes próprios, com as origens, curiosidades, tendências, os nomes mais populares e também os mais bizarros. Sejam tradicionais ou modernos, banais ou peculiares, todos os nomes próprios têm uma origem, uma história, algumas particularidades e até mesmo traços de personalidade a eles associados. Uma viagem de descoberta para inspirar futuros pais e, por que não, animar serões, porque toda a gente gosta de falar sobre nomes e sobre o gosto, ou a falta de gosto, que eles revelam, afinal. Olá, Vanessa, e bem-vinda mais uma vez a este espaço, que também é um bocadinho teu. Tu que Olá, João Paulo. Tu que vais do Correio da Manhã, onde também tens uma vida agitada e com grandes pesquisas. Também. É engraçado estar sempre a fazer grandes pesquisas, o que é muito, muito bom. É o hábito, não é? Às tantas torna-se assim um hábito imparável, pelos vistos. Os meus nomes que eu vou falar nem é o teu, nem o meu. É das tuas filhas. É muito engraçado. Tu tens duas miúdas, a Leonor e a Luísa. E eu fiquei a saber que a Leonor, o nome dela original que tu querias chamar era Lua. Era Lua, é verdade. Mas eu tenho amigos meus hoje em dia que têm filhos chamados Lua e outra Noa, por exemplo. Hoje é mais vulgar, se calhar somos mais fora do normal. E na altura, ela vai fazer 16 anos, na altura também já se... já havia algumas? Já havia algumas. Não era tão vulgar, salvo seja, porque ainda não é vulgar de todo. Mas é muito bonito e tu dizes, muito bonito, era um nome que gostavas muito de ter posto, mas depois... Foste respeitos humanos, disseram-te... Sim, tive assim uma série de reações negativas e depois diziam-me, depois vão chamar a Luada, a miúda, ou vai sair a Luada. E tiveste um depois bocadinho vão-se chamar-se. E eu acabei, se calhar isto é capaz de realmente ser uma carga muito forte. Mas eu tive pena, não é? Porque ela adorava. Ela hoje adorava ter-se chamado Lua. Olha, eu caiu-me tudo ao chão, como se costuma dizer, um dia destes, quando ela me diz... o nome que eu gostava mesmo de ter era Lua. E eu não acredito nisto. É engraçado. A moral da história, não devemos secar tanto ligar às opiniões dos outros e fazer o que nos vai na alma. Seguir o instinto, não é? Exatamente. E depois a outra Luísa, já foi por sugestão dela, é isso? Foi por sugestão dela. Mas não tinhas tu ideias que vamos chamar? Eu sei que se fosse rapaz era Pedro, gostavas muito que fosse Pedro. Gostava muito de Pedro. Mas eu para a mais pequenita, havia um nome que eu gostava que era Luz. Curiosamente, Lua Luz. Sim. Mas... Eu conheço algumas, Maria da Luz, por exemplo. Sim. A luz agora usa-se muito até assim individualmente, mas há várias décadas que conhecemos várias Marias de Luz, não é? Como Maria da Esperança, não é? Temos muito na língua portuguesa, temos muito esse tipo de aglutinação. E olha, e se calhar ia ter tratamentos gratuitos no Hospital da Luz? Que era o hospital dela. Também não calhava nada mal. Eu fui operado no Hospital da Luz por um Gonçalo Luz e pensei, o teu pai é que é o dono dele. Eu brinquei imenso com isso, claro. Não, era pura coincidência, suponho. Mas é engraçado mas realmente a Leonor é que me começou, para já ela começou a pedir uma irmã.
E tendo esse fator em conta, eu achei que pronto, não é? Se ela era de certa forma a grande responsável, também poderia ali de facto ter um contributo maior na escolha do nome. Porque ela quando começa a pedir a irmã, ela diz-me logo que queria uma irmã Luísa. Ela ainda era pequenita, tinha a sério? Disse logo com o nome? Disse logo com o nome Luísa, porque ela tinha uns amiguinhos na escola, eram três irmãos, duas meninas, um rapaz, e uma era precisamente Leonor e a outra irmã era Luísa, a mais nova. E eu penso que ela, exato, e ela, pronto, não é? Se a gente sabe lá o que é que vai na cabeça de uma garota de 3 anos, mas aquilo para ela fazia sentido, ela ser Leonor e ter uma Luísa, e eu pronto, eu às vezes o que me preocupava era se em vez de uma Luísa saía um rapaz, não é? Pois. E aí ia ser uma grande desilusão para ela, porque eu perguntava-lhe, então e se for humano? E se for humano, Pedro? Podias fazer como ela. E ela disse-me assim, se for humano, não quero. Eu, diabo. Como é que eu vou resolver agora isto? Então, olha, tenho um dos meus irmãos, José Miguel, é que teve 5 filhos. Ia tendo, ia perguntando, o segundo, o terceiro, ou quarto, ia perguntando, querem ter mais um irmão? Porque já sabiam que vinha um irmão ou uma irmã, e não sabiam e tal. E quando foi o último, a quinta, que é uma rapariga, perguntou aos outros 4, gostavam de ter mais um irmão? E eles disseram, não, queremos um crocodilo. E ele assim, bom, a minha cunhada ficou assim, bom, isto é mais complicado explicar isto, mas pronto. E lá foi a última irmã, lá deram uma volta àquilo, como é que está a volta? Isto com 5, não é? Mais um, menos um, já deve ser assim qualquer coisa serve, indiferente. Estamos aqui neste grande livro dos nomes próprios, origens, curiosidades, tendências, os mais populares e os mais estranhos, uma edição da Oficina do Livro, são 300 e tal páginas, tu não fazes a coisa por menos, como sempre, e tens... É muito completo, porque tem todos estes capítulos, tu consegues saber sobre o nome deles, as origens, as derivações noutras línguas, as referências históricas, culturais, curiosidades, traços de personalidade, o dia da celebração, eu queria saber o meu, por exemplo, não sabia, diminutivos e figuras célebres com aquele nome. É muito giro porque isso está muito completo e de facto é um grande desbloqueador de conversas. Eu tentei. O objetivo foi mais pesquisar, não é? A nível de pesquisa foi a raiz do nome e as famílias, porque é uma coisa muito engraçada, e eu só quando de facto me apropriei do tema, digamos assim, quando comecei a investigar, é que percebi que há nomes que na verdade eles têm várias variantes, quer consoante épocas, quer consoante as línguas, portanto faz sempre sentido falar numa árvore de nomes. E é giro quando essas variantes são, por exemplo, Vanessa, este do Tiago, que é Santiago também, é um nome agora hoje em dia muito popular, mas que também é a raiz de Jaime e de Diogo, James em inglês. Exatamente, é incrível, porque nós depois, ao longo dos séculos, não é? Primordialmente adotámos de facto Tiago e Santiago. Aliás, Santiago até primeiro, porque depois Tiago já é um diminutivo. Não sabia. Mas depois, por influência da língua inglesa, adotámos Jaime, que é a tradução de James, que é efetivamente a adaptação para inglês de Jacobos, que é exatamente a mesma palavra que deu Jacó, que deu origem a Tiago e a Santiago. E depois, mais tarde, também adotámos Diogo, que é precisamente o mesmo Iago. Portanto, a evolução, a palavra foi evoluindo e a evolução nas várias línguas torna uma palavra diferente, que depois acaba também por ser adotada numa língua diferente, já não no seu original, mas na sua variante de tradução, não é? Digamos assim. Os nomes já tinham atraído com a questão da toponímia em 2022, não é? Fizeste este livro. Porque se chama assim este livro. Exatamente. Vieste cá, aliás, falar disso, por causa dos nomes das terras, que de facto é uma coisa extraordinária. E esta pesquisa, demoraste 1 ano e tal. Como é que é? Ias tendo sempre um caderninho. Eu adoro a ideia de muitos colegas meus do Correio da Manhã iam-me dizendo, olha lá, tive uma avó chamada Eleutéria. Estou mesmo a ver os teus colegas a dizerem-te nomes que vão ouvindo, que vão dando. A toda a hora. E depois era uma coisa incrível, porque... E de facto há nomes muito estranhos. Os meus amigos e aqueles que me são mais próximos, os meus colegas, tornavam-me esta missão infindável. Exato. Porque cada vez que eu referia que estava a escrever sobre este tema, alguém me dizia sempre mais 1 ou 2 ou 3 nomes que eu ainda não tinha. E se eu assim continuasse... É como os cromos. Exato. Eu tinha 8 volumes. É porque tu agradeces ao Carlos Alberto Muniz. Diz? Agradeces ao Carlos Alberto Muniz um agradecimento especial entre os agradecimentos. Porquê ele? É verdade, porque nós apresentamos agora já não, porque entretanto nesta última temporada tenho um novo parceiro a apresentar comigo o
língua-mãe, Exatamente. que é o Luís Represas. Porque ele teve contigo, ele feito. Exatamente. Claro. Mas as 6 primeiras temporadas foi com o Carlos Alberto Muniz. Eu não co-apresentei com ele as 2 primeiras, portanto foi só depois uma inovação ali a partir da 3ª temporada, mas já na altura coordenava o programa, pronto, e já éramos uma equipa e acho que fomos durante 6 temporadas uma grande equipa. Exato. Agora também com o Luís, obviamente, é outro nome grande da música portuguesa e é uma pessoa cheia de energia e assim, Claro mas que sim. o Carlos Alberto Muniz, eu acho que foi por Tens ser tantos anos. E um carinho especial. Sim, E é uma pessoa adorável. Sim, É, completamente. É engraçado, aconteceu uma coisa muito gira, porque ele tem até algumas parecenças físicas com o meu pai. O tipo de cabelo, de olhos assim esverdeados, não é? Como eu também tenho. Sim. E então o Google Fotos que Confundo-vos, não acredito. confunde-os. Portanto, Engraçado. eu acabo por ter fotografias do Carlos Alberto misturadas Com as do portanto, pai. quando faço aquela busca Exato. por pai, aparece mais vezes. E eu costumo então dizer que ele, olha, Posso és dizer o que meu pai emprestado. Exato, és uma irmã emprestada da Lúcia. Exato. Que também é muito querida. E a verdade é que o Carlos também me ensinou muito, como sempre ensinam as pessoas que já andam cá há mais Tem anos mais que nós. experiência. Exatamente. Têm mais São experiência. importantes. Muito bem. Quais foram os teus critérios de seleção? Tu continuas a reunir nomes. Hoje em dia, isto já está publicado, este teu filho está lançado, mas continuas a reunir. Eu acho que tu continuas. Assim, a apontar no tal caderninho, Sim. não. Mas é engraçado Ok. que eu agora olho de uma maneira diferente para os nomes, sobretudo aqueles que são mais Claro. singulares ou com os quais não nos cruzamos tanto. Se me aparecer assim um nome, olha lá está, ou que eu me aperceba que, este não tenho. Pronto, aquilo cai-me logo a ficha, curiosidade, não é? também como Exato. jornalista, exatamente. Ou se aparece mais uma casa assombrada, ou se Ou aparece mais exatamente, ou mais Claro um que sim. palacete Epá. abandonado, Exato. ou mais uma história de um fantasma. Mas este não é? poderia facilmente ter um outro volume. Esse poderia. E mais, Deve eu selecionar aqui, coisas, claro. este critério, porque isso é um universo que nunca mais acaba. É verdade. Aqui o critério foi, porque tinha que ir ao encontro da maioria das pessoas. Portanto, eu fui pelos nomes mais vulgares Porque isso há listas, há língua rankings, portuguesa. não é? Exatamente. Há tops, tu tens aqui no fim, Exatamente. parecem os mais populares de cada ano, daquela última década, estão lá todos. Exatamente. Pronto, eu só pude pôr 10 masculinos, 10 femininos de cada ano da última década, porque senão então é que o livro tinha Sim, 1500 páginas. É extraordinário. Mas a Está muito verdade completo. é que a lista completa são 1000 e tal nomes femininos, 1000 e tal Ai, meu nomes Deus. masculinos. Isto tudo do Instituto do Sim, Notariado, do sim, Registro. sim. A lista é pública, IRN, pode ser sim. consultada, basta fazer uma busca. Mas, por exemplo, nessa lista, obviamente, aparecem-me nomes como, por exemplo, aquele que tu referias, não é? Eleutério. Eleutério. Exatamente. Pronto, e eu acho que esses nomes, que entretanto, sei lá, Mabilde, Gertrudes, nomes que foram desaparecendo da língua portuguesa, mas que durante tantos anos foram comuns, não é? Eu acho que também dava um livro muito engraçado. Sobretudo aqui depois também escavando um bocadinho, se calhar lá está a história de algumas figuras que possam Exatamente. ter tido esse nome. Há nomes tradicionais que caíram em desuso. Estava aqui a ver uns Hermenegildo, Fausto, Gertrudes, Diolinda, Sim. que hoje são raros, mas que Hermenegildo, podia falar de Hermenegildo Capelo, há sempre histórias com Sim, todos eles iam buscar Sim, coisas importantes, claro. É muito engraçado porque tens deste teu levantamento muito grande e muito bem feito, falas de origens bíblicas, o nome é importante isto porque é muito mais do que uma simples palavra, é uma herança, tu até atribuis aqueles, muitas vezes é um destino, não é? Como tu dizes. Eu tinha desta dos judeus, muitos nomes judeus serem plantas, mas depois é que eu percebi que isto não é bem o scope deste livro, isto é porque é mais apelidos. Aquelas os pareiras, oliveiras, pinheiros, macieiras, amendoeiras. Sim, pois são os mais judeus apelidos, mais, era mais patronímicos, sim. Exatamente. Embora, por exemplo, na língua portuguesa nós temos muitos patronímicos que derivam de nomes próprios que eventualmente podem derivar do hebraico também. Pronto. Pronto. Mas Tens geralmente aqui um capítulo não. grande sobre os patronímicos. O Nunes, não é? Filho Nunes, do Nuno, filho por aí de fora, Nuno, não é? Vasques, filho de Vasco. Eu não sabia que Pedro, por exemplo, originalmente era Pero, Pero, sim. como português Pero Vaz de arcaico. Caminha, por exemplo. Sim. Deu origem ao apelido Pires e Pérez, não fazia ideia. Pires e Pérez, exatamente. Engraçado. E depois, além dos Ramires, dos Nunes, dos Lopes, Sanches, Marques, o Mendo também, o Mendes vem de Mendo, também é engraçado, eu não sabia. Mendo, Filho de exatamente. Mendo. E, por exemplo, Mendo,
enquanto nome próprio desapareceu, mas o apelido resistiu e é muito vulgar. E cá está, falámos do Muniz, cá está, filho de Múnio. Sim, é tão engraçado, não sabia. É. Porque, vamos lá ver, os nomes próprios são mais suscetíveis às modas e às tendências, às tais influências de outras culturas, não é? Não é só de agora, isso sempre foi ao longo dos séculos. Por exemplo, no período dos Filipes, adotámos vários nomes espanhóis, por exemplo, né, castelhanos. Os descobrimentos também trouxeram muitos outros nomes. Portanto, digamos assim, o catálogo de nomes próprios é muito mais facilmente renovável do que dos apelidos, obviamente, sim, não é? Que vão passando de família para família, de geração em geração. Claro. Os patronímicos, no entanto, falámos disso, Nunes, este género, no entanto, é um fenómeno que já morreu, é um grupo fechado. É, porque a formação do patronímico tinha a ver com um fonema próprio da língua portuguesa mais antiga. E essa formação da palavra desapareceu. Morfema, não era o que tu dizias? Exatamente, morfema, exatamente. Geralmente era de origem bárbara, são muitas palavras que foram importadas de longe. O Gonçalo, por exemplo, não é? Que é um nome precisamente que é de origem germânica, que nos chegou pela ocupação dos povos bárbaros, não é? Século V, século VI, exatamente, visigodos, suevos. Engraçado. E esse nome, tendo em conta a língua latinizada que se falava na altura, o tal morfema permitiu a tal formação do patronímico. Hoje já não temos esse fenómeno, sim, não é? Na nossa é um grupo língua. Fechado. Sim. Mas, de certo modo, estes Nunes, Ramires, Bernardes, pode-se dizer que são nomes portugueses. Hoje em dia são. Sim, são. A origem cá não era, mas depois eles ficaram nós adaptámos à nossa língua. É engraçado. Aqui também desfaz alguns mitos, que também é engraçado falar disso. Vamos falar só dos nossos. Para começar, fiquei a saber que tu és Vanessa e que és uma exceção à regra. Mas não és Vanélcia. Um dos nomes estranhos que tu dizes é Vanélcia. Não é isso. É extraordinário, os nomes bizarros, já lá vamos, meu Deus. Mas Vanessa, por exemplo, és uma exceção, porque não era suposto adaptar nomes de ficção, por exemplo? Exatamente, assim faz parte das regras do IRN. Não se podem colocar em Portugal nomes de personagens de ficção. Por isso é que não temos Harry Potters a dar com não pau, temos nem Harry Hermiones. Potters, nem Frodos, nem... É tão bom isso. Mas é uma das regras nem que existem. Pokémons, ainda há umas... Exato, são Gokus, eu pensei nisso, nem da mangá, nem da... Mas acho que há várias, constou-me que há muitas tentativas, mas pedidos. Não passam no crivo depois. Agora, efetivamente, Vanessa passou, não é o único, mas só encontrei mais outro, que é Dulce. Porque vem do Dulcinea, não é? Dulcinea. Isto é do Dom Quixote? Do Dom Quixote, precisamente de Cervantes. A Vanessa não é tão conhecida, a associação, mas é também de um poema britânico que na altura se tornou tão popular no século XVIII que o nome acabou por começar a ser adotado pela população. Curiosamente, a pessoa real, havia uma pessoa a quem o poeta se referia, mas era Esther. Avisada no poema. Então. Era uma Esther, só que ela era Esther Van qualquer coisa. Agora já não me estou a recordar do apelido completo. E ele era a sua paixão platónica, não é? E ele tinha um diminutivo secreto para a nomear, que era Vanessa. Pronto. E daí apareceu toda uma geração de Vanessas, que é a minha. É um nome, portanto, tem uma história lindíssima, é muito bom ter sorte. É. Eu, como João e João Paulo, bom, João já sei que é do latim, não é? Quer dizer graça a Deus, dom de Deus. Sim, são dois nomes bíblicos, e Paulo também. Paulo também é um nome pequeno, bíblico. Não é? Ouvi dizer, na raiz acho que queria dizer pequeno ou... Sim, mas forte, perseverante. Obrigado. Sim. Mas são de facto é incontornável, não é? Sim. Porque são, talvez, se calhar até os dois nomes, não é? Para além de José e de Maria, os dois nomes do cristianismo que mais fortemente se implantaram no mundo ocidental. Por uma razão, depois os papas começaram a escolher também João Paulo. Exatamente, os papas, tivemos os apóstolos, não é? São João Batista, São João Evangelista e grandes figuras do cristianismo. Descobri que o 13 de setembro está aqui como o dia do meu nome.
Eu fui ver e, de facto, não é o São João Batista, que é o dia 24 de junho, celebramos o São João e São Pedro, não é? E também não é o São João Evangelista, que é celebrado dia 27 de dezembro, mas é dia de São João Crisóstomo. Nós não ligamos muito ao São João Crisóstomo, mas foi um doutor da igreja, era o bocador, era considerado um orador extraordinário, padroeiro de Constantinopla, e dos oradores, e dos pregadores, e dos professores. São João Crisóstomo era um patriarca santo do século IV, um dos mais famosos oradores da igreja. É muito engraçado. E ele celebra-se, cá está, a 13 de setembro, é o dia do meu nome, esse São João. Porque quase sempre o dia da celebração do nome acaba por ser o dia da celebração do santo, não é? Até porque lá está, grande parte dos nomes ocidentais... Os espanhóis ligam muito a isso, eles celebram mais o orágo deles, digamos assim, o onomástico, do que o propriamente aniversário deles. É muito engraçado isso. É verdade. Nós não temos muito essa tradição. Não, até, olha, do que eu fui conversando, lá está com amigos e colegas, a grande maioria das pessoas até desconhece em que dia... se celebra o seu nome. Aliás, a grande maioria, eu própria também desconhecia, diga-se de passagem. Vanessa Fidalgo, vamos fazer aqui um belíssimo intervalo, já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estou a dizer isto porque é verdade. Porque ele fez ao Godinho, mas também por me ter humilhado a mim, ao Rafa e a todos os gajos que ele obriga a fazer as cenas mais maradas à frente de toda a gente só para mostrar que tem poder. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com a Ioto Vadil e Observador. Inspetor, se a sua tática é repetir outra vez todas as perguntas, ou se lembra das respostas que eu já lhe dei, ou eu durmo aqui um bocado, ou então eu ligo para um advogado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Madalena Almeida, Helena Caldeira e a minha, Vicente Valenstein. Último episódio. Rebobina. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com a jornalista Vanessa Fidalgo, que traz o grande livro dos nomes próprios, origens, curiosidades, tendências, os mais populares e os mais estranhos. Uma edição da Oficina do Livro. Estamos a falar então, Vanessa, destes nomes, dos mitos, de todas as histórias que há por trás dos nomes. Como tu disseste há bocado, é proibido personagens de filmes, já falámos de algumas exceções, há outros nomes proibidos, por exemplo, em Portugal não é permitido Thor, por exemplo, que cá está uma figura de... Enquanto na Nova Zelândia, por exemplo, Lúcifer foi barrado. Ou no Japão, Akuma, não podem chamar porque Akuma quer dizer demónio. São nomes que os países também depois têm regras. Claro. Acho que na Islândia até há uma própria o Conselho dos Nomes, que ajuda as pessoas quando não podem ter um nome ou a aconselhar. É uma coisa curiosa, ou para mudar em caso de ser necessário. Em Portugal não temos propriamente um conselho, mas também temos uma avaliação, uma análise. Ou seja, se o nome for constar daquela lista de nomes admitidos, obviamente entra não há problema, claro. Mas quando é um nome que suscita dúvida, e no caso do conservador negar ou alertar os pais de que têm alguma dúvida e de que estes então devem pedir uma avaliação especializada, o IRN, o próprio IRN, Instituto de Registro e Notariado, contempla essa hipótese, exatamente, pronto, e é solicitada então a verificação, precisamente através da construção dessa árvore linguística e da confirmação de que o nome realmente existe, não é? Porque, por exemplo, já é possível pôr um nome estrangeiro em Portugal. Antigamente era obrigatório até adaptá-los à grafia portuguesa, não era? À grafia portuguesa. Cara, não podia se chamar Michael, a um filho, tinha que ser Miguel. Miguel, exatamente. Pronto. Agora já é possível, desde que os pais, não é? Desde que a família tenha contacto com essa língua. Ok. Ok? Portanto, é preciso... Com o incremento da migração que houve cá, exatamente. Tiveram que abrir um bocadinho essas... Agora, pronto, no caso de Michael é óbvio, não é? Para nós, mas no caso de outras línguas que não conhecemos bem, essa avaliação também é feita junto das autoridades do país para verificar, lá está, se o nome de facto existe ou se é inventado. Que engraçado. Há o mesmo cuidado.
Mas podia ser inventado. Como é que os nomes começaram? Todos eles foram inventados, digamos Pois assim. todos eles foram inventados. Não, inventados, quando se diz inventado, a tal questão de um nome que pode ser ofensivo, Pronto. o nome de uma Porque há personagem. regras quanto a isso. Não pode, exatamente. por exemplo, não pode levantar dúvidas relativamente ao género Ao da género, criança. exatamente. Mas há países com nomes unissexos. Noah, por exemplo. Sim. No Reino Unido não tens qualquer problema em pôr um nome unissexo, desde já há muitas décadas, e se não desde sempre, não é? Porque eles sempre tiveram esse nome, por exemplo, que referiste. Mas são até alguns dos nomes mais populares. Pois é. Mas, por exemplo, Andreia é masculino em Itália e é feminino cá em Portugal e no Brasil. Sim. É estranho também. Ou Vânia, por exemplo. Vânia também? é feminina em Portugal e é masculino na Rússia. Nos nomes mais bizarros na tua lista, no final, extraordinário, que eu me ri a ler aquilo. Oi, é um nome, deve ser brasileiro, imagino, mas Oi é o quê? Masculino, feminino? Eu por acaso, eu acho mas que, eu não fui investigar a origem de Oi, mas eu acho que não será brasileiro. Não? Não, porque lá está. Sendo então a origem dele na língua portuguesa, não se poderia chamar Oi. Pois. Mas imagina... É que no Brasil é tudo permitido, não tem regras... Eu conheci um senhor no Brasil que era 1, 2, 3, Oliveira 4. Vanessa. Sim, mas cá há. Portanto, e essa lista tem que obedecer também a esse princípio. Mas, por exemplo, se calhar Oi é um nome que existe numa língua qualquer asiática. Sim. É bem provável. É provável. Então, lá está. Só O é um nome vietnamita. Exatamente. Muito vulgar. É. Eu acredito que a razão seja essa, como de muitos outros nomes estranhos que estão aí, que é, se naquele país for um nome aceite, então ele pode ser colocado cá. Seja Oi, Olá, não é? Sim. Por exemplo, há aí um nome que é Fanta. É o da tua lista também. E que tem sempre gerado aqui uma grande risota. Pronto, Sim. pedimos desde já desculpa a todas as Fantas. Sim, também há Tesla e Bentley, mas, por exemplo, e Capucine e Grace Fanta, Kelly. Eu Fanta depois, até porque gerou tantas conversas, eu acabei por investigar um bocadinho. E Fanta é na tradição árabe, uma espécie de um diminutivo, de uma variante do próprio Fátima. Ok. Era a filha do Maomé. Sim, para o qual existe nessa também família de línguas, porque tem várias, imensas variantes de Fátimas. E tu traz imensos, é muito engraçado. Sim, para cada nome tens imensos. Sim. Fiquei a saber, por exemplo, que Ivan é João em dinamarquês, em russo, em checo. Não fazia ideia. Sim, Ivan achava que era um nome russo, originalmente, Ivan o Terrível, qualquer coisa. Mas é também João, como eles dizem João, e é um diminutivo. Sim, e é tudo. É. Como Sean e como imensos... Sim. Se fores para o gaélico, não é? Agora falaste também em Sean, que é mais típico na Irlanda. Eu acabei por não explorar muito a questão do gaélico aí nas outras variantes, porque muitos dos nomes já não são usados, não é? É um bocadinho como o nosso português arcaico, como o pero, não é? Sim. E os nomes gaélicos também, mesmo na Irlanda, hoje em dia são sempre maioritariamente preferidos a versão atual. Sim. Mas a versão gaélica perde-se uma tradição. que ainda existe, ainda é possível pôr lá. Sim. Mas é completamente diferente. Tu deves ter um equivalente a João e a Paulo em gaélico, mas totalmente diferente do teu nome, e isso é muito curioso também. É engraçado entre a lista também eu estava a pensar, por exemplo, do Maria Flor, e tens aqui um capítulo sobre isso, Flor Bela. É outra árvore, lá está. É. Florinda, Florêncio. Exatamente. E Flor, minha mãe é Maria Flor. Sim. Tenho muitas da minha família, porque é um nome de família muito bonito, muito passado, bonito. Tenho sobrinhas netas, tias, Flor. E é engraçado, por exemplo, esta nossa colega Maria Flor Pedroso, quando nasceu, a mãe dela queria lhe pôr Flor, e o registro disse que só se vierem 2 pessoas com o bilhete de identidade com Flor. E foi a minha mãe e a minha irmã mais velha, que também é Flor, que foram lá, e ela chama-se Maria Flor Pedroso por causa da minha... Autorizaram por causa de haver a minha mãe e a minha irmã, que era Maria Flor. Sim, lá está. Olha, é comprovou-se a existência já
do nome, porque eles precisamente. duvidaram muito, rosas temos, não sei o quê, mas flor, só flor, não. Então a minha mãe teve que fazer prova do nome, é engraçado, que ela é Maria Flor. Há muitas outras, vai havendo outras árvores. Estava a pensar aqui nos nomes proibidos, autorizados ou não. Já falámos disto, não levantar dúvidas relativamente ao género. Outras regras que é, 2 irmãos não podem ter nomes próprios iguais. Também isso faz sentido, não é? Claro, para confusão até judicial, não é? Regra, não pode levar nunca ao escárnio, não pode ser ofensivo, nomes impróprios, para evitar bullying, eu percebo. Mas ao mesmo tempo, quem é que define isto, Vanessa? Quem é que diz que critérios é que são estes? Isso é um bocado subjetivo. Ou seja, o teu nome vai ser fundo, usado mais tarde. É um bocadinho subjetivo. No fundo, é quem é que, no momento do registro, define se o nome se enquadra dentro do critério ou não. Lá está, vai um bocadinho de quem registra, do conservador. Claro. E daí os pais terem sempre aquela possibilidade de pedir uma avaliação imparcial. Exatamente. E aqui que o João Paulo Silvestre te ajudou. Exatamente. Pronto, ele é linguista, ele é linguista e é especializado precisamente. Agradece-lhe e ele faz, aliás, o prefácio. Portanto, foi uma pessoa importante neste trabalho. Eu contactei-o logo no início, porque ele não queria, lá está como falávamos no início, é claro que o livro não passa ao lado da data de celebração, das figuras célebres, da personalidade. Claro. Está muito completo, porque eu acho que isso também não podia ficar de fora, porque são coisas que muitas vezes são associadas ao nome próprio, mas eu queria, né, o meu trabalho de investigação, não é, 90% foi a parte linguística. Claro, não é? a etimologia da palavra. Exatamente. E, portanto, eu não sou formada na área de linguística, portanto, eu precisava aqui, digamos, de um consultor, de alguém que inicialmente me orientasse a minha pesquisa, e o professor João Paulo foi impecável, porque ele disse-me logo, o que é que tu estás a consultar? E disse-me logo, então falta-te consultar isto e isto e aquilo. Porque de facto tens aqui um trabalho grande de seleção e de pesquisa. Tu tiveste aqui... Aliás, quando eu depois acedi a essa bibliografia mais específica, eu tive que fazer... Só sites estão uns 20 que tu usas. Sim, eu tive que fazer não foi um passo atrás, foi um terço do livro atrás. E um terço do livro que eu já tinha escrito tive que reescrever. Precisamente, porque percebi que havia vários nomes que eu estava a olhar para eles da perspectiva errada, precisamente porque não os estava a interpretar dentro da sua árvore. E da sua raiz. Da sua raiz, exatamente. Sobretudo as variantes. E tens aqui estes sites, claro, genealogia, linguística. Tens uma lista, no fim, de 20 sites. Por exemplo, este Behind the Name é um dos sites que tu consultaste. Sim, olha, foi um dos que me foi sugerido precisamente porque é um site interessantíssimo. Ele é feito por vários linguistas. Portanto, não é uma coisa de curiosos, está mesmo muito bem feita. Uma espécie de priberamas por linguistas especialistas nos nomes. Portanto, cada nome, por mais estranho que seja, consta e tem direito a várias páginas do website. Incrível. Tens ali tudo. Verbetes. A única coisa é que não tens dados relativos a Portugal, não é? E tens que ir depois a sites de genealogia. Até no Vaticano, não é? Tens esses sites do Vaticano. Mas com os tens, dias por dos Santos exemplo, para perceberes a árvore, ou seja, como é que aquela palavra latina... de onde é que deriva? De onde é que vem a sua raiz? E, sobretudo, para onde é que ela se expandiu. Exatamente. E a quantos nomes deu origem e em que épocas e como é que depois cá chegou à Península Ibérica é espetacular. É fascinante, é uma viagem fascinante. Sim. Giro. Estava a pensar aqui outros pormenores. Há uma coisa, uma empregada da minha mãe brasileira, que é a Lizinete, que nós 6 irmãos, chamamos-se a Luzinete, e lembro-me sempre de 2 contas que eu tenho que pagar, é o nome dela. Pois, exato. Quando falo. Muitas pessoas optam por mudar ou acrescentar os nomes até no crisma, isso acontece. Eu tenho amigos meus que mudaram o nome no crisma. Sim. Acrescentaram um apelido de uma bisavó que gostavam muito, ou assim, isso ainda é possível acontecer. Ainda é possível. Mas há muitos nomes novos que vêm destas imigrações, falaste dos migrantes, falaste há bocado, por exemplo, nos nomes estranhos está xerife, mas xerife eu não sabia, mas não tem a ver com filmes de faroeste, tem a ver com um nome árabe, não é? É um nome árabe, exatamente. E por isso é possível hoje em Portugal alguém diz que Mohamed é talvez um dos nomes mais comuns do mundo. É possível, é o nome do profeta. Exatamente. Todos os países muçulmanos, mas não... Da mesma maneira que José,
não é? Sim. Também é um dos nomes mais, Exatamente, não é? mais Lá está, os nomes dos apóstolos, portanto Tens esta lista mais extraordinária na página 299, está então esta lista dos nomes mais estranhos, Adalgisa, este Bruno Elfat, Jorge Ricci, tudo junto, Gil Célio, Elisaveta, Estéfica. Que nomes são? Quem é que chama estes nomes aos filhos? Silivondela, Bilguissa, Ariclenes, Claudemira, Capucina, Benur, extraordinário, Jazz. Que pessoas é que chamam estes nomes, as coisas aos filhos, Vanessa? Porquê? Pois não sei, eu acho que essa é que é a grande pergunta, Esta não lista é? é extraordinária, que tu conseguiste apanhar. E Mas todos existem, tu juras que sim. Todos fazem parte dos nomes admitidos. Portanto, É isso, tal é porque lista. não há a lista de nomes recusados, Não, mas há... não. Mas- Se quem aceder, basta fazer uma busca no Google, Sim. pôr lista dos nomes admitidos, IRN. Olha, nomes Aparece essa tal recusados, lista e tem lá esses nomes todos. nomes rejeitados, por acaso eu tinha aqui estes, Maradona, é rejeitado cá, Thor, já tínhamos falado, Rihanna e Chanel, pessoas que queriam chamar a filha Chanel. Chanel, Também engraçado. não deu, pronto. Mas Eu não há uma conheço lista de como nomes alcunha. recusados. Como alcunha. E Ana Bola, por exemplo, cá está. Ana Bola, ela é Ana Simões, ou o que é o nome dela? Sim, sim, é o nome artístico. Ana Bola é o nome artístico. E É. não se pode pôr nomes artísticos Não ou, se pode ou pôr- diminutivos, também não se pode, para não? Não. É uma coisa que de facto... Mas, por exemplo, Guida, a Guida Cândido, o jornalista, é Guida, e é mesmo Guida, não é Margarida. Ela, no bilhete de identidade, tem Guida. Guida, não é o caso único, por exemplo, é como Dina. Dina, Dina vem de também pode vir de vários nomes, sei Sim, lá, agora de repente Dinarte. estou-me a lembrar. Leontina, por Aldina. exemplo, Aldina. Tens razão. Há vários A nomes. Dina também é um diminutivo, então. Mas também já conheci uma pessoa chamada Dina, que era mesmo Dina. Pronto. Ok, pronto. Não te sei explicar exatamente o que é que aconteceu, mas lá está, se calhar tem a ver com essa subjetividade do critério, porque se quem registra, e vamos lá ver uma coisa, só a partir do século passado é que passamos a ter uma regra, Ok. não é? Ou seja, uma legislação mesmo específica Uma norma e uma centralização dos registros no Instituto Português Deste de IRN, Registros. então, Exatamente. inventoriado. Porque antes disso, os nomes eram registados pelos padres nas paróquias, nos Sim. registros paroquiais. E daí havia uma variedade enorme de grafias. Porque dependia muito da maneira como a pessoa escrevia habitualmente, ou como sabia escrever, até da origem, porque nós sempre tivemos padres franciscanos, jesuítas, que nem sequer eram de origem portuguesa, Exatamente. não é? Portanto, por exemplo, tu tens Rui, com I, Que era com I grego. e tinhas Rui Antes, com né? I grego, exatamente. Aí eu vi os dois. Havia os dois, e Tá bem. praticamente até ao início do século passado. Portanto, essa nova legislação é depois da implantação da República. Eu não quero estar a errar, mas ali alguns 1917 ou 27, Sim, é por aí. Mas antes Uniformizaram então e disseram... Sim, por exemplo, Ana, foi uma coisa que me surpreendeu, porque Ana tinha várias grafias. possíveis? Sim. Que é com dois N's ou com... Com dois N's, com um A e um N só, com Anne, também ok. existia em Portugal, não é? E para nós agora é tão óbvio que Sim. Ana é Anne e mais nada, não é? Exatamente. Mas de facto nem sempre foi assim. E isso dependia muito de quem, portanto, o que valia era quem registava, não é? Naquele momento. Eu tenho uma história que me contaram, que alguém, tem a ver com Ana precisamente, que alguém não queria Ana, queria Anica. Ok. Pronto. E isto era uma história que contava à minha avó, portanto, estás a ver, isto foi... Sim. Há umas décadas. A minha avó terá nascido aí mais ou menos quando nasceu também a lei, e isto foi de certeza 920. anterior, Sim, não é? sim, sim. E ela dizia que alguém lá da terra dela queria pôr a Nica à filha, e que o padre disse, olha, é assim, minha senhora, ela aqui é Ana, você depois Anica lá em casa. E eu tive outra história extraordinária, que era uma empregada, acho que era da minha sogra, ou da mãe dela, que se chamava Prantelhana. Que é um nome também muito estranho. E Prantelhana quer dizer ponha-lhe Ana. E acho que foi na altura do registro, que nome é que a gente há de pôr? Olha, Prantelhana. E dita na província, isto era perto de Tomar, lá para não sei para onde, e então ficou Prantelhana, o nome inteiro,
porque havia muitos estes nomes. Eu tinha uma avó, era Maria do Socorro, tinha empregada Maria dos Remédios, quer dizer, era também nomes, Maria da Purificação, não sei o quê. Isto existia e era muito vulgar, também com estas conotações. Porque não havendo uma legislação. Mas, de facto, depois uniformizou-se. E quem registra sendo, quer dizer, todo o universo da província. Todos os padres poderiam efetuar o registro. Portanto, também dependia muito da vontade, que eles usavam. Não é? Da vontade deles. Da boa vontade. Mas... Exatamente. Entre todo este levantamento, Vanessa, que tu fizeste, diz-me uma ou duas histórias que te surpreenderam mesmo, não fazias a mínima ideia da origem daquele nome ou que história tão bonita. Eu se calhar surpresa. Olha, um foi precisamente Dulce, até porque há uma história, o Dulce tem aqui até uma coisa engraçada, porque à partida não eram dos nomes assim que eu pus logo, porque lá está, porque nem sequer é dos tais mais vulgares atualmente. Mas eu andava ali, muita gente tinha Dulce na lista, depois pensava, não, já tenho tantos nomes femininos, enfim, e adiante, até que fui ler a história. E foi precisamente quando eu percebi que vinha de uma obra do Cervantes, portanto, era uma das tais exceções à regra. Uma das tais exceções à regra. E que e depois é uma obra que toda a gente conhece de alguma forma, mesmo que não tenha lido, mas já viu o filme, ou já viu até em desenhos animados, portanto, toda a gente já passou pela Dulcineia, não é? Exato. Pronto. Esse incrível. Mas depois é muito engraçado, porque eu depois, o que é que me levou a pesquisar melhor, ainda sem ter a certeza, o que é que me levou a pesquisar melhor, porque o meu editor, o Francisco Camacho, de vez em quando ele também me sugeria alguns nomes. E eu, por acaso, tenho a felicidade de conhecer a companheira dele, porque foi minha colega na sábado, que é Dulce. E eu dizia assim, eu hei de pôr também, já que ele me sugere tantos nomes, o dele estava garantido, era Francisco. Mas hei de ver se consigo ainda pôr Dulce. Bem franco, exato. Pronto, e foi também, tenho essa relação também pessoal, porque tal como o poeta, não é, da Vanessa, eu também tenho ali a Dulce que me inspirou. Exatamente, estou giro. Pronto, mas talvez os outros nomes depois, aquele que referistes do Tiago, Santiago, Jaime, Diogo, foi... a família... Uma descoberta engraçada e muito variada. Sim. E depois lá está, porque também é o nome da minha filha, Leonor, e que é exatamente o mesmo que Helena. Também tem origem na mesma palavra, mas Leonor foi depois a variante usada mais na parte mais norte da Europa e que chegou aqui à Península Ibérica, por influência desses povos. Helena foi uma tradução de França. Helena. Foi uma adaptação pronto, e que depois nós também adotámos, lá está, duas traduções do mesmo nome. Exatamente, diferentes. Giro. Vamos terminar, não temos mais tempo, Vanessa, mas eu estava aqui a olhar de repente que Maluca e Louca são nomes próprios e demitidos em Portugal. Sim. O que é que chama a filha maluca ou a filha louca? Pois, lá está, esta é a tal dúvida. Eu acho que, pronto, apesar de tudo, a imigração não explica tudo, porque, a não ser que seja alguém que tenha acabado de aterrar, não é? Mas acho que facilmente, mesmo estando cá há pouco tempo, se percebe que essas crianças vão ter problemas na escola. Sim, há nascença, à partida. Muito bem, o grande livro dos nomes próprios, origens, curiosidades, tendências, os mais populares e os mais estranhos. É a Vanessa Fidalgo, esta jornalista investigadora no seu melhor, que passa aqui mais uma vez para a Rádio Observador. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada a João Paulo. Obrigado. Até à próxima.